Sou Cristiane Gonçalves, fisioterapeuta do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Vamos abordar nessa aula o suporte não invasivo pressórico e oxigenação para pacientes COVID-19, englobando as recomendações mundiais e principalmente a prevenção de contaminação por aerossol. Com a chegada do novo coronavírus, foi necessário rever todas as terapêuticas que já utilizamos rotineiramente no tratamento da insuficiência respiratória aguda, de forma a ser eficaz e principalmente minimizar a disseminação viral. A experiência descrita principalmente na China e na Itália nos trouxeram muitas informações sobre a forma de contágio da Covid-19 e diariamente são vistas novas publicações e recomendações do uso da oxigenoterapia, ventilação mecânica não invasiva e catéter de alto fluxo. Abordaremos essas recomendações mundiais e espero que ao final dessa aula você possa definir qual a melhor estratégia ventilatória necessária para o seu paciente, sem precisar escolher entre segurança e eficácia no tratamento. Boa aula! Vamos conversar sobre suporte não invasivo pressórico e oxigenação para pacientes COVID-19, abordando as recomendações atuais e principalmente prevenção de contaminação por aerossol. Embora a verdadeira incidência da insuficiência respiratória hipoxêmica em pacientes com COVID-19 não seja clara, parece que cerca de 14% desenvolverão doença grave, que requer oxigenoterapia, e 5% exigirão internação na UTI e ventilação mecânica. Porém, ainda existem muitos questionamentos sobre a viabilidade e segurança da terapia. Esse estudo é sobre a disseminação de aerossol em diferentes tipos de assistência ventilatória. Na oxigenoterapia por cânula nasal, o ar expirado se espalha horizontalmente quase a 1 metro quando é um fluxo entre 3 a 5 litros por minuto. E em máscara Venturi, a distância da dispersão do ar expirado diminui com o aumento da lesão pulmonar. O fornecimento de 40% de oxigênio com fluxo a 8 litros por minuto, em um cenário pulmonar sem lesão, produz uma dispersão de ar a 33 centímetros. E com lesão pulmonar grave, produz uma dispersão de ar a 29 centímetros. Essas distâncias foram estudadas em uma enfermaria geral sem pressão negativa, mas com exaustores duplos para a ventilação do ambiente. Quando estavam desligados, as taxas de ventilação do ar na enfermaria caíram significantemente e a fumaça exalada encheu a enfermaria em 5 minutos. E em máscara reservatório não reinalante, a distância da dispersão do ar expirado é menos de 10 centímetros, independentemente da taxa de fluxo de oxigênio, entre 6 a 12 litros por minuto, num pulmão normal ou com lesão pulmonar grave. O CPAP via máscara oronasal, entre 5 a 20 centímetros de água, o ar expirado se dispersa uniformemente em todas as direções, através dos orifícios da ventilação da máscara, em uma concentração de fumaça normalizada muito baixa, independentemente da gravidade da lesão pulmonar, e, portanto, não era possível medir a dispersão do ar expirado. Na cânula nasal de alto fluxo, em um pulmão normal, há um aumento da distância da dispersão do ar com o aumento do fluxo para o máximo de 60 litros por minuto. Com esse fluxo, quando a cânula nasal está firmemente conectada, a dispersão de ar lateral é desprezível. Caso contrário, pode atingir 62 centímetros. O agravamento da lesão pulmonar causa uma redução na distância da dispersão do ar em cânula nasal de alto fluxo. Esse estudo sugere que todos os pacientes em cânula nasal de alto fluxo devem usar uma máscara cirúrgica e é fundamental limitar o número de profissionais de saúde em contato com casos confirmados ou suspeitos de Covid-19. Segundo o Guideline Internacional publicado no final de março, adultos com Covid-19 sugere-se iniciar oxigênio suplementar se a saturação periférica for menor do que 92%, mas recomenda-se iniciar oxigênio suplementar se a saturação for menor do que 90% e limitar a no máximo 96% de saturação. Para adultos com Covid-19 e insuficiência respiratória hipoxêmica aguda, é sugerido o uso de catéter de alto fluxo sobre a oxigenoterapia convencional.
Se o catéter de alto fluxo não estiver disponível e não houver indicação urgente para intubação endotraqueal, é sugerido um estudo com ventilação mecânica não invasiva, com monitoramento rigoroso e avaliação de curto intervalo para o agravamento da insuficiência respiratória. Porém, todas essas sugestões são com baixo nível de evidência. O que fortalece a sugestão de se utilizar o catéter nasal de alto fluxo é que, embora as evidências sobre mortalidade e tempo de permanência não tenham sido tão fortes, a redução na necessidade de intubação é um achado importante, particularmente do ponto de vista das pandemias como o Covid-19, onde recursos como leitos de terapia intensiva e ventiladores podem se tornar limitados. A ventilação não invasiva pode agravar formas graves da lesão pulmonar, como resultado de pressões transpulmonares prejudiciais e grandes volumes correntes, e pode atrasar o início da ventilação mecânica invasiva, levando a emergências ou intubações mais instáveis, que podem aumentar o risco de transmissão para a equipe de saúde. Além disso, a intubação traqueal parece ser o procedimento que mais aumenta a transmissão da doença para os profissionais. Mas todas essas recomendações ainda são fracas e questionamentos se fazem acerca da segurança e principalmente sobre a viabilidade viral da SARS-CoV-2. Assunto esse levantado recentemente na Critical Care. Entre os estudos comentados, destaca-se essa pesquisa publicada no New England em meados de abril. Esses dados foram coletados em 10 condições experimentais envolvendo 2 vírus, o SARS-CoV-2 e o SARS-CoV-1, e em 5 condições ambientais diferentes: aerossóis, plástico, aço inoxidável, cobre e papelão. O SARS-CoV-2 permaneceu viável em aerossóis durante toda a duração do experimento, que foi de 3 horas. O SARS-CoV-2 era mais estável em plástico e aço inoxidável do que em cobre e papelão. E vírus viáveis foram detectados em até 72 horas após a aplicação nessas superfícies, embora o título do vírus tenha sido bastante reduzido. No cobre, nenhum SARS-CoV-2 viável foi medido após 4 horas. No papelão, nenhum SARS-CoV-2 viável foi medido após 24 horas. Essa é uma análise muito pertinente, já que praticamente todos os equipamentos e interfaces de assistência ventilatória apresentam plástico em sua composição. A recomendação da Sobrafir afirma que em ambientes com acesso limitado à ventilação invasiva ou antes de os pacientes desenvolverem insuficiência respiratória hipoxêmica grave, a ventilação não invasiva ou o catéter nasal de alto fluxo podem ser alternativas úteis. Mas, com base em estudos científicos prévios e nas informações advindas da experiência no tratamento da Covid-19, que apontam para resultados insatisfatórios, alta taxa de falha e maior risco de disseminação do vírus, a Sobrafir entende que a ventilação não invasiva e catéter nasal de alto fluxo não devem ser estratégias ventilatórias de primeira linha, destinadas aos pacientes Covid-19. Entretanto, em situações específicas, definidas pela equipe multiprofissional, pode ser feito um teste de resposta à ventilação não invasiva, com duração de 30 minutos, nos pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica. Nessa situação, devem ser utilizadas máscaras sem válvula de exalação, conectadas a circuitos ventilatórios com ramo duplo, através de filtros trocadores de calor e umidade, empregando-se ainda filtros de barreira nas extremidades distais dos ramos respiratórios dos circuitos ventilatórios, antes das válvulas exalatórias dos ventiladores mecânicos e principalmente com pacientes alocados em leitos de isolamento respiratório com pressão negativa. As recomendações da AMIB ressaltam que nebulização de qualquer tipo deve ser evitada ao máximo, bem como o uso de dispositivos que utilizem alto fluxo de oxigênio. O suporte de oxigênio com cânulas nasais e máscara com reservatório devem ser preferidos. A intubação orotraqueal precoce é preconizada, uma vez que existem particularidades de segurança necessárias ao procedimento, não devendo ser totalmente emergencial para prevenir contaminação dos profissionais de saúde e aumentar a segurança do paciente. Em outra recomendação publicada no JAMA, em ambientes com acesso limitado à ventilação invasiva ou antes dos pacientes desenvolverem insuficiência respiratória hipoxêmica grave, pode haver um papel para o oxigênio nasal de alto fluxo ou ventilação não invasiva. No entanto, o alto fluxo de gás dessas duas técnicas é menos contido do que nos outros circuitos fechados típicos de ventiladores invasivos.
Determinar a magnitude desse risco e propor estratégias de minimização é uma lacuna crucial do conhecimento. Quarto fechado com pressão negativa, indiscutivelmente, é o melhor cenário, mas nem sempre está disponível, e a distância de pelo menos 2 metros entre leitos e o uso de máscara cirúrgica por pacientes são estratégias a serem consideradas. A experiência na China, sem dúvidas, nos trouxe muito aprendizado e suas considerações precisam ser adaptadas a cada serviço. Todo o pessoal médico envolvido no tratamento dos pacientes com suspeita de Covid-19 devem seguir as preocupações de contaminação, a higiene das mãos e a colocação de equipamentos de proteção individual, e, quando possível, alocar o paciente em quartos com pressão negativa para o controle das infecções transportadas pelo ar. Uma experiência com um manequim mostrou que na ventilação não invasiva ou no catéter nasal de alto fluxo, quando bem aplicada com um ajuste ideal, leva apenas a uma dispersão mínima do ar expirado. No entanto, os modelos e modos específicos de ventilação não invasiva e catéter nasal de alto fluxo testados no estudo não são universalmente usados em todos os hospitais. Nesse âmbito de evitar a propagação de aerossol, sugere-se iniciar a ventilação no aparelho apenas quando a máscara já estiver acoplada ao rosto do paciente e desligar o aparelho antes de retirar a interface. No caso de parada respiratória em ventilação mecânica invasiva, recomenda-se não desconectar o paciente do ventilador durante a reanimação cardiopulmonar. Outro ponto importante é sempre clampear o tubo e colocar a ventilação em stand-by em caso de extrema necessidade de desconexão do paciente da ventilação mecânica invasiva, além de evitar a ventilação por bolsa, válvula, máscara por maior tempo possível. Portanto, no mínimo, a recomendação para o catéter nasal de alto fluxo poderia ser interpretada levando em consideração o contexto epidemiológico local. Por exemplo, quando os médicos dispõem de equipamentos de proteção individual adequado e as salas de pressão negativa suficientes para pacientes hipoxêmicos tratados com catéter nasal de alto fluxo, os benefícios quase certamente superam os riscos. Inclusive, o uso de catéter de alto fluxo, associado à posição prona, tem ganhado força no cenário de reversão da hipoxemia em pacientes Covid-19. Assim, quando há um grande número de casos confirmados, mas com acesso inadequado aos ventiladores, será necessário o uso de catéter de alto fluxo e ventilação não invasiva. No entanto, em circunstâncias intermediárias, por exemplo, onde pacientes infectados e não infectados estão potencialmente juntos, pode-se concluir que os riscos do uso do catéter de alto fluxo superam os benefícios. Obrigada.